A educação está passando pelo processo de holofotação e esse é o assunto do vídeo de hoje. Isso daqui é um teste, para você que não conhece, Daniel Ferreira aqui, e eu sou dono desse canal, desse podcast, desse videocast, que futuramente vai estar em outras plataformas disponíveis para você ouvir, e dessa vez eu escolhi um tema um pouco mais sério para abordar aqui, que é um tema que mexe diretamente com o meu futuro profissional. Para quem não sabe, esse ano eu me formo, se der tudo certo, e vai dar, já estou jogando pro universo, já estou manifestando, eu me formo em licenciatura em letras, com habilitação em língua portuguesa, pelo Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Migrante. Então eu estou no 7º período, na verdade acabei de finalizar ele, até fiz um vídeo recente sobre o meu TCC, como está sendo esse processo de produzir uma monografia, produzir um TCC, e como que é o sentimento por detrás disso. Tá aqui no card caso você queira assistir. E o que mais me choca nesse tema, que é falar sobre a holofotação, e aqui eu vou trazer as sábias palavras da senhorita Bira, né, desse produtor de conteúdo maravilhoso, que tem um vídeo, vou deixar linkado também aqui no box de descrição, um vídeo só sobre esse tema, o que me inspirou muito a produzir esse videocast, que é falar sobre o processo de holofotação, que é esse processo de ter que realçar tudo, de ter que botar nos holofortes tudo, e como isso pode ser um processo muito perigoso vindo no olhar da educação, vindo como tudo na educação. Agora você tem que holofotar, você tem que botar num processo de divulgação, botar num processo de dar visibilidade. E se a gente for comparar, e até mesmo pode se tornar um pouco irônico, porque eu estou produzindo um vídeo que tem o objetivo de alcançar pessoas e tem o objetivo de ser holofotado, de estar no holoforte, isso se torna um pouco irônico eu estar falando desse processo, mas acredito que são com objetivos diferentes. Hoje, se você pegar o seu celular e olhar as mídias sociais, provavelmente você vai se deparar com um vídeo de alguma instituição, com um vídeo de alguma escola, desde que seja pública ou particular, que tem o objetivo de divulgar o que se passa nesse ambiente escolar. E cá convenhamos, esse não é o objetivo principal. Esse não é o objetivo principal desses vídeos de divulgação. Hoje em dia, a educação, tanto ela quanto pública, quanto ela particular, você é cobrado por produzir. E cada vez produzir mais e mais e mais, a chegar a um ponto que, se você for olhar nas estatísticas, muitos profissionais de educação, e aqui eu incluo professores, educadores, agentes educacionais, auxiliares de sala, que é o meu caso, né? Atualmente eu sou auxiliar de sala, futuramente serei professor, mas atualmente eu sou auxiliar de sala. Passam por processos de burnout, de depressão intensa, processos de baixa sanidade por conta desse excesso de produção. E claro que, se a gente for comparar com a época que eu estava na educação básica, por mais que eu ainda acredite que a educação superior seja uma educação básica, mas muitos teóricos afirmam que não, né? A educação superior ela já não se inclui como uma educação básica. Digamos, ensino fundamental, até mesmo ensino infantil, que vem antes, né? Ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vamos classificar esses como educação básica aqui para esse vídeo. Se tinha um meio de você conhecer a escola, indo até ela, conhecendo a instituição e pensando que a produção era menor. Que, se a gente for comparar essa parte da saúde mental de 20 anos atrás com hoje, claro que é muito mais falado hoje em dia, tem muito mais possibilidade de você ter um alcance
a um psiquiatra, a um psicólogo, se cuidar mentalmente, o que é um ponto positivo. Ainda precisa aprimorar muito essa parte da saúde mental, ainda precisa muito, ter muitas mudanças ainda e ter muito mais facilidade. Hoje está mais fácil? Está, mas ainda precisa ser muito mais tocável, sabe? Hoje em dia ainda a gente não, muitas pessoas ainda não têm essa possibilidade de estar e cuidar da sua saúde mental. Então, se a gente for comparar na minha época de educação infantil, que eu tenho atualmente 31 anos. Então, sim, eu fui uma pessoa de creche. Sim, eu fui uma pessoa que frequentou a educação, que antes, né, tinha o termo, né, pré. Algumas cidades, alguns estados ainda adotam esse termo, né, que é o pré-escolar. Sim, eu frequentei o pré-escolar. E toda a minha vida foi na educação pública. Eu lembro de ter conversas com minha mãe, dela falar assim, olha, eu vou lá na sua escola e ver como que tá acontecendo. E, gente, aqui eu vou fazer um recorte, vou fazer um parêntese, que a minha mãe, ela trabalhou por muito tempo numa escala de trabalho desumano. Hoje, em si, ela trabalha 5x2, mas teve épocas que minha mãe trabalhava 7x7, sabe? 7x7, ela trabalhava... 7x7 não, 7x0, perdão, falei errado. 7x0. Então, às vezes ela tinha um tempinho de 2-3 horas, ela ia ver como estava a minha produção, né? E isso aqui é um privilégio, né? Até se a gente for pensar nos dias de hoje, é um privilégio dos pais que estão preocupados com a educação dos seus filhos. Que, mais uma vez, ao mesmo tempo que a escola está passando por esse processo de holofotação, esse processo de vamos divulgar, vamos falar, vamos apresentar aqui, e esse abandono que os pais estão fazendo, que a desvalorização que a escola está passando, é muito grande. São 2 pontos assim de extremas grandezas. Mas não se tinha essa questão de eu preciso chamar os pais para vir aqui para dentro. Eu não preciso chamar os pais para estarem aqui. E claro que hoje em dia a gente tem também, né, a gente está na era das mídias sociais e por vezes é muito importante a gente mostrar os trabalhos, né? Eu amo perfis de professores que falam sobre educação, que tocam nesse assunto, mas uma educação que não é pensada como divulgação, e sim como possibilidade. E isso é muito diferente. Deixa eu molhar aqui minha garganta, porque agora é um ponto chave desse vídeo. Como que eu digo a educação como possibilidade? Por exemplo, eu estou fazendo meu TCC. Fiz um vídeo sobre o meu TCC. Divulguei a ideia do meu TCC, que pode ser inspiração para muitas outras pessoas, porque a rede social, ela possibilita, e aí que vem a questão das possibilidades, ela possibilita um alcance gigantesco. Então pensa, uma pessoa que está nessa fase de produção de TCC, ela vai, entra no meu vídeo, vê o meu vídeo, entende que TCC pode ser prazeroso, que ela pode buscar uns conteúdos para ajudar ela nesse momento tão desesperador que é para muitos universitários. Beleza. Ou, por exemplo, tem canais que falam sobre divulgação científica, que falam sobre meios educacionais maravilhosos, como... perdão se eu falar errado, mas Duas Cientistas. Eu acho que é isso. Elas dão possibilidade de você entender o meio educacional superior, que é o meu foco agora, né? Buscar a educação superior. Mas também eu já vi vários vídeos na época da pandemia que eram de professoras que elas faziam vídeos, professores e professores, pessoas, né, profissionais, que faziam vídeos para dar ideias para outros profissionais. Então, quantas ideias de vídeo eu tirei na época que a produção era somente, né, o lecionário só através de vídeos, porque a gente está falando de educação infantil, então a educação infantil foi restrita por muito tempo na época da pandemia. Mesmo depois, após a flexibilização, teve todo um rigor para poder a educação infantil ser presencial. Então, como era uma educação infantil à distância,
a gente teve que buscar muitas possibilidades. Então eu consumia vídeos de músicas, de atividades, passava para minha professora, né, a qual eu trabalhava na época, passava para ela, falava assim, o que você acha dessa ideia? O que você acha disso? Gravava os vídeos para ela, editava. A gente fez um ótimo trabalho na época para não ficar pesado nem para um nem para outro. Gravei vídeos de outros professores, então assim, eu buscava muito conteúdo, como possibilidade, como solução para o momento que eu me encontrava na época. Mas agora, eu disser que eu preciso estar divulgando constantemente o meu trabalho para isso me validar enquanto profissional, aí a gente tem um problema. A gente tem um puta problema. Um puta problema. E eu vou dizer por quê. Se eu preciso demonstrar o meu trabalho constantemente para me validar como um bom profissional, será que realmente eu sou um bom profissional? Será que realmente estão exigindo um bom profissional? Na verdade é essa a pergunta. Será que estão me exigindo um bom profissional? Será que eu não tenho outras demandas para fazer nesse momento? Será que esse excesso de produção vai me fazer bem? E eu fico pensando, gente, isso enquanto uma pessoa que pensa muito em trabalho. Juro pra vocês, deixa eu colocar aqui, porque senão vai acabar caindo se eu colocar aqui na janela. Juro pra vocês, eu penso constantemente em trabalhar, tá? Lógico, depois da depressão, eu descobri que eu preciso relaxar. Tanto que, voltando ao meu tempo de TCC, eu produzi ele num tempo recorde pra mim. Enquanto outros companheiros de turma estão ainda produzindo, o meu está ali produzido. Está com o meu orientador, está corrigindo, depois vai me dar as evolutivas. Então, assim, quando eu boto o foco em algo, eu não paro enquanto eu não termino de produzir. E vou usar um exemplo muito real. E peço licença para o meu lugar de trabalho. A gente vai fazer uma festa caipira, não sei quando esse vídeo vai ao ar, a gente vai produzir uma festa caipira para as crianças. E eu tenho que separar a música. E eu estou gravando esse vídeo num sábado. Eu pensei em trazer a listagem de músicas para poder baixar. Só que aí que tá. Eu trabalho de segunda a sexta. O meu horário de trabalho é de segunda a sexta. E aí eu comecei a me policiar se eu realmente precisava produzir ele para além do meu trabalho. Para além das minhas demandas do meu trabalho. Isso até mesmo enquanto professor, enquanto futuro professor. Porque tudo bem, hoje eu ocupo um cargo que eu não preciso lançar presença, eu não preciso validar notas, eu não preciso, lançar notas no caso, eu não preciso desses pontos que são cobrados de um professor. Mas eu estou ali ajudando os meus professores que são parceiros, os professores que eu trabalho diretamente. E eu sempre comento com eles: trabalhe no horário do seu trabalho. Porque se eu preciso ficar Nossa, nem sei se dá pra conjugar. Se eu preciso fazer esse processo de holofotação, de ficar constantemente produzindo, constantemente holofortando a minha educação, será que realmente eu estou fazendo o meu trabalho? Ou será que eu estou espelhando o meu trabalho? Sabe, eu me questiono muito sobre isso. Porque eu entendo, até assim, esse assunto tá martelando na minha cabeça desde ontem. Sério, esse assunto vinha constantemente. Tanto que eu tava limpando casa e pensando sobre isso. E eu passei por um momento assim de detestar. E perceber o quão é ridículo algumas produções que vêm com olhar de divulgação. Porque eu até entendo, escolas particulares têm que divulgar os seus trabalhos. Porque
são escolas particulares, é um outro tipo de recorte, né? Muitas das vezes as famílias que estão nessa escola, elas querem que a cara dos filhos estejam à frente disso tudo, porque estão pagando, estão financiando aquela instituição, porque é uma escola de punho particular, que o dinheiro vem dos clientes, né? A gente não está falando somente de alunos, estamos falando de clientes, que são os pais que bancam essa escola. Então até entendo essa questão de divulgação. E talvez ontem eu tenha até sido ríspido com uma professora lá do trabalho, quando a gente estava debatendo esse assunto no café. Não sei se eu tô arrependido. Meu telefone tá vibrando. Gente, perdão, eu gravo com meu telefone, minha mãe me ligou. Ela me ligou no meio do vídeo. Mas aí vai ter um corte seco. Não gosto muito de corte seco, mas tem coisas que a gente não controla. Mas voltando ao assunto. Até fui meio ríspido com ela, porque a gente tenta entender esses recortes de vamos divulgar o nosso trabalho, vamos mostrar o nosso trabalho. Mas o nosso foco da educação não tem que ser os alunos. O professor é professor ou ele é editor de vídeo? O professor é professor ou ele é fotógrafo? Sabe? Eu fico pensando nisso, que às vezes a gente quer produzir tanto para as redes sociais, a gente quer mostrar tanto para as redes sociais. Será que isso não está contribuindo para a educação se perder? E eu digo a educação se perder no sentido de perder essa ideia que eu citei para vocês no começo do vídeo, de o quão era bacana a minha mãe conhecer o ambiente educacional, a minha mãe estar presente nesses momentos que são fundamentais para a vida escolar, né? Que é ir às reuniões, ir aos plantões, viver, porque, gente, vamos ser sinceros, a educação não funciona 100% somente naquela estrutura que é escola, profissionais e alunos. Não. A educação não é só isso. E cada dia que passa, e digo isso tendo mais de 10 anos estando ligados à educação, como um profissional, que a educação não é só feita dentro do ambiente escolar. Não mesmo. Assim, 1000 vezes não. A educação escolar, ela é feita aqui, no meu recorte, de eu ser um profissional que estou descansando a minha cabeça, de eu ter um sono reparador, para no outro dia eu estar bem, para poder trabalhar. E aí, isso atinge diretamente o olhar capitalista da educação. Por quê? Para a educação em si, em muitos recortes, você precisa produzir. Você tem que ser um profissional, tanto no seu ambiente escolar quanto fora. E não, você não tem que ser. E aí que tá, eu falo muito dentro desse processo de holofotação nisso, porque a gente entende, esse processo entende que o profissional ele tem que ser profissional independente do momento que ele esteja, do dia, e não, por exemplo, aqui agora eu estou exercendo a minha função como uma pessoa que gosta de produzir vídeos, que gosta de falar, que gosta de se comunicar, que vai atingir um público específico, porque cada vídeo meu é um público específico que eu posso atingir. Quando eu estou com alguém, podendo ser uma relação sexual ou uma relação afetiva, eu vou exercer aquele papel. Quando eu estou no meu trabalho, eu vou exercer um outro papel. E aí são recortes. Eu sempre falo de recortes, adoro falar essa palavra recortes. Então, a educação, esse processo de vamos procurar valorizar a educação, vamos procurar divulgar a educação, vamos procurar mostrar a educação. Vocês estão enganando quem? Vocês estão enganando quem? Sabe?
Claro que por muitas vezes eu adoro falar sobre o meu ambiente educacional, meus trabalhos, eu adoro falar sobre as produções que eu faço. Sabe, eu fico encantado das vezes de poder registrar a felicidade dos meus alunos. Não é igual o meu TCC, gente. O meu TCC é uma divulgação explícita do meu trabalho. E o quão orgulhoso eu fiquei com o meu trabalho. O meu TCC é isso. É eu mostrando o quão eu me dediquei para aquele trabalho. Agora, eu tenho que ficar 100% divulgando o quão meu ambiente educacional é bom, o quão a minha escola é boa, o quão a minha escola é diversa. Não caia nessa cilada, não. Não caia. E eu digo aqui não pra família, não é? É pra você, profissional. Não ache que você, gravando vídeo pra rede social, você vai mostrar o quão bom profissional você é. E aqui eu faço uma ironia gigantesca, porque eu gravei um vídeo falando sobre o meu TCC, me elogiando no meu discurso, eu estava me elogiando e me agradecendo por não ter desistido do TCC, de ter batalhado, de ter ido a fim. Mas você consegue entender? Porque, gente, de novo, perdoa essa sinceridade. Mas a educação ela não precisa passar por esse processo de extrema divulgação, esse processo de botar nos holofortes. A educação precisa, e aqui eu vou ser bem franco com você, pera aí que eu quero até chegar mais perto, só um minuto. A educação precisa... Opa, a cadeira. A educação ela precisa de uma autovalorização, e aqui eu digo, autovalorização não só no financeiro, óbvio que o financeiro conta muito, mas de investimento, de estrutura, de cuidado com os profissionais, de profissionais qualificados, e aqui eu não digo uma formaçãozinha que vai falar sobre os primeiros socorros. Aqui eu digo de dar oportunidade para esses profissionais se capacitarem. Então, de liberar para estudo e a pessoa poder estudar tranquila e calma, sem pensar de eu preciso pagar alguém. De dar esse suporte para as pessoas se capacitarem e incentivarem esses profissionais a se capacitarem cada vez mais. E quando eu digo profissionais, eu não estou dizendo somente professores. Eu não falei professores, eu falei profissionais. Então eu estou falando desde a tia que limpa o chão em que meu aluno vai pisar, até o professor que está explicando que 1 mais 1 é 2. Então a educação ela não precisa de videozinho na rede social falando: nossa senhora, olha que meu trabalho bonito. Não precisa. Não precisa. Porque, gente, sejamos sinceros. O pai que quer ser presente, a mãe que quer ser presente, a família que quer ser presente, ela vai ser presente. Independente de panfleto que se manda para casa, de vídeo que se manda para casa, de vídeo que grava para postar nas redes sociais, de convite que vai para casa, ela vai se fazer presente. E se faz presente no dia a dia, respeitando os profissionais de educação, respeitando o tempo educacional dos seus filhos e sendo parte fundamental da educação desses alunos, desse público. Vocês conseguem me compreender? Eu espero que sim, porque de verdade eu fico extremamente irritado quando eu vejo a cobrança que tem em cima dos profissionais. Desses profissionais que por vezes acabam com a sua saúde mental para fazer o melhor para a educação. E aí tem que fazer mais.
tem que fazer mais, tem que fazer mais, tem que fazer mais. E aí esquecem qual que é o público-alvo. E aqui posso citar vários exemplos. Por exemplo, eu sendo um futuro professor de... Não, futuro não, já sou um professor de língua portuguesa, que já leciono, já auxilio pessoas, alunos, na vertente da construção da escrita, da construção da fala. Então, assim, só não tem ainda, infelizmente, mas vou ter daqui uns dias, que assim seja, minha carteira assinada como professor. Mas a gente esquece que o alvo, ele tem que ser o aluno. Gente, é muito bonito um vídeo. É lindo um vídeo. Nossa, é lindo você postar várias fotos no seu Instagram. Ou no Instagram da instituição. Nossa, mostrando. E os pais comentarem. E outros pais conhecerem, outras famílias conhecerem. É lindo. É sensacional, é incrível. Mas e aí? Quando você está dentro da sala? Será que seus funcionários estão sendo bem remunerados? Será que seus funcionários estão com saúde física e mental no dia a dia? Sabe? Será que tá positivo? Essa saúde mental e física? Eu acho que a resposta muitas vezes é não. Contáveis vezes não. Mas aí que tá, talvez me perguntam, mas Daniel, por que você está escolhendo essa profissão então, já que é uma profissão tão desvalorizada? Porque eu ainda acredito. Não acredito ainda, não é uma crença em pessoas acima de mim. Eu ainda acredito em mim. Eu ainda acredito na minha capacidade. Sabe? Eu ainda acredito que eu posso lecionar e mostrar pro outro o quão bom é aprender português. Pode ser difícil. Por muitas vezes, inúmeras vezes é muito difícil aprender o português. Ainda mais quando a gente está falando de português norma. O português gramática normativa. Nossa, é infinitamente às vezes difícil. Mas eu posso mostrar pro meu aluno que pode ser leve, que pode ser diverso. Mas eu e ele. Sabe? Dentro da estrutura, dentro da sala de aula. Porque, gente, de verdade, cada vez sim, vivendo mais nas redes sociais, por mais que eu seja low profile por muitas situações, ainda é muito difícil mudar concepções de família. A ideia que a família tem. Porque por eu ser um gay assumido e não ter vergonha de expor isso, eles já vão ter uma pré-concepção sobre mim. E eles não vão querer mudar tão cedo. Pra vocês terem noção, acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu já passei por situações de homofobia em ambiente escolar por famílias. E ainda passo. E eles não vão mudar. Os alunos que são os filhos, ou netos, ou sobrinhos, enfim, me amam, me adoram. Mas eles vão me detestar por simplesmente eu ser gay. Mas aí qual o meu alvo? Qual a minha luz? Já que a gente tá falando de processos de holofotes. Quem eu quero iluminar? Na verdade, quem eu quero iluminar? Eu desabafei. Nossa, esse vídeo foi total. Assim, foram meia hora desabafando com vocês. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Eu espero que sim, porque assim, tô cada vez mais feliz com os conteúdos que eu tô produzindo aqui pro nosso videocast. E eu gosto que esses videocasts estão tomando cada vez mais formas naturais. Não vou nem falar reais, porque aqui a gente tá num recorte. Mas cada vez mais processos naturais. Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Tá aqui, ó.
e de me seguir nas outras redes sociais, tá? É só abrir a descrição aqui desse vídeo que vai ter as minhas redes, tá bom? Me siga por lá. E não deixe de dar o curtir e compartilha com amigos que possam ter a mesma opinião que a gente, tá? E como sempre, se você não tem a mesma opinião que eu, os comentários estão abertos para você comentar a sua opinião. Então é isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e se cuidem. Tchau!